Agora a gente vai estrear aqui no nosso balanço geral, porque esse mês todo a gente preparou muitas atrações, muitas estreias, né, nesse novo balanço geral que você vai poder acompanhar aqui com a gente, né? E também a participar, porque aqui, a gente quer aqui nesse programa ajudar você também a encontrar um novo rumo aí para a sua vida, para os seus negócios. E para isso nós convidamos, e ele topou e veio para cá para ajudar a gente, a ajudar você, o nosso querido colunista Luciano Salamacha, ele que é empreendedor, cara que entende de empregabilidade, é professor, enfim, é um cara que vai realmente poder ajudar muita gente aqui. Seja bem-vindo, viu, Luciano? Eu que estou honrado, Jason, sucesso para você, eu acho que isso aqui tem tudo para dar certo e muita honra de estar aqui contigo. Legal, então é o seguinte, o Luciano Salamacha, ele inclusive tem ido para a rua para entender algumas situações, né, e trazer estes exemplos aqui para nós, né? E ele foi até a casa da Kimberly. Ela estava passando por muita dificuldade financeira e não tinha dinheiro nem para pagar a conta da luz. A história dela, inclusive, né, Salamacha, foi contada aqui no BG. A Kimberly ganhou de presente uma máquina para fazer estampas e assim poder começar um novo negócio. Só que aí é o seguinte, ela precisava de ajuda, né, para fazer o empreendimento dar certo. E foi aí que entrou então o nosso amigo colunista aqui do Balanço Geral, Luciano Salamacha. Oi, Jason, tudo bem? Olha, é uma honra estar aqui com você. Eu tenho certeza que a gente vai trazer muitas ideias legais para o telespectador. E hoje o meu desafio aqui no Tatuquara, nós vamos conhecer a Kimberly, que já tem uma história muito especial com o Balanço Geral. Vamos conhecer um pouco da vida dela? Tudo bem? Posso entrar? Balanço Geral? É aqui que você trabalha, então? Sim. Conta pra mim. Posso conhecer? Pode. Bora lá? A primeira vez que mostramos a história da Kimberly no Balanço Geral, ela enfrentava o drama de estar há 21 dias sem luz, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas da casa. Depois que a matéria foi ao ar e com a ajuda de telespectadores e de amigos, ela deu a volta por cima. E quando retornamos lá, a família estava com energia elétrica. O filho mais velho, de 7 anos, que ficava com os avós, já tinha voltado para casa. E os armários estavam cheios de alimentos. A Kimberly era só felicidade. Hoje, a Kimberly passa boa parte do dia assim, em frente ao computador. Ela trabalha com estamparias, canecas, camisetas, toalhas, de tudo um pouco. O que mudou na tua vida? Como é que passou a ser a tua rotina depois que você ganhou essa máquina? Conta como é que você trabalha. Agora eu levanto, faço café para as crianças e vejo se tem algum pedido. Esses pedidos vêm pela internet? Tá vindo tudo pela internet, pelo Face e pelo WhatsApp. Hoje a Kimberly vende as canecas e os chinelos com estampas especiais por uma página no Facebook e também pelo WhatsApp. Mas ela não tem um planejamento, ela não tem controle de custos e nem metas de vendas. Kimberly, qual é o teu maior defeito como empreendedora, como alguém que é dona do próprio negócio? O que você diz, nossa, aqui eu acho que eu erro muito? Na parte de refazer o estoque. É o que eu tô me batendo bastante. Olha, pessoal, o caso da Kimberly é o seguinte, nós vamos ter que apostar que ela vai ser muito fiel àquilo que a gente combinar. É um caso relativamente fácil de resolver, ela vai ter que ter disciplina para fazer as coisas na hora certa e mais. Ela vai ter que ampliar o seu sistema de vendas, desse jeito ela não vai vender mais. Nós precisamos agora dar uma injeção de força de vendas, mas nós vamos fazer isso junto com ela. E eu torço para que ela siga os meus conselhos. Você vai ter esse compromisso de fazer exatamente como a gente combinar? Sim. Legal? E segundo, se você vai conseguir separar a tua vida pessoal da tua vida profissional. Porque agora nós estamos falando de duas Kimberly. A Kimberly empresária, a Kimberly que tem um negócio e a Kimberly mãe de 2 anjinhos. É possível fazer isso? Sim. Vamos pra frente? Vamos. Então bora. Então nós vamos trabalhar.
Eu vou ensinar a Kimberly a fazer o controle do estoque e das vendas também, usando ferramentas muito simples, um caderno, régua e caneta. Para controlar o estoque, ela vai anotar a data, os materiais comprados, o que foi vendido e automaticamente vai ter o saldo. E a gente vai estabelecer, eu e você juntos, o chamado estoque mínimo. Quer dizer o seguinte, todas as vezes que chegar naquela quantidade, você sabe que você tem que abrir uma venda, porque você só tem mais alguns dias para sobreviver com o estoque que você tem. Legal? Beleza? É muito importante. A Kimberly tem que entender que se ela não fizer na hora certa, ela não pode contar com a memória. A memória nos trai. O que vai garantir a ela controle, ela ser fiel a preencher o formulário que eu deixei para ela. Agora é a hora mais importante. A gente vai começar a fazer uma estratégia para ela aumentar as vendas, tanto com clientes, com os amigos dela, levantando novos negócios. Vamos lá? Elas, as suas amigas, você vai propor que elas possam vender as canecas para quem elas quiserem por R$25 e você vende por 20 para elas. E elas agora vão ganhar dinheiro te ajudando. Você está propondo um negócio e não uma ajuda. E agora a Kimberly também vai ter um arquivo com as informações sobre os clientes. O objetivo é que eles voltem a comprar com ela. Ele me ajudou bastante, tirou as minhas dúvidas. Eu vou seguir o que ele falou, porque eu preciso. Olha, Jason, a experiência foi incrível. Você vê uma mulher lutando, batalhando com 2 crianças pequenas e tudo misturado. Eu acho que tem muito que ela pode melhorar. Agora, as pessoas em casa também podem aprender muito com essa história, mas isso eu conto aí no estúdio. Legal, bacana, né? Ter essa experiência toda aqui do Sala Marcha, ajudando a gente a entender esse mundo dos negócios. Sala Marcha, agora o que me chamou a atenção ali, que não precisa você preparar grandes planilhas, né, no computador e tal, tudo mais, para ter esse controle de entrada, saída de caixa, gastos, fluxo e tal, tudo mais. Dá para fazer sem ter até mesmo o computador, né? No caso dela até foi muito legal porque eu procurei adaptar a metodologia àquilo que não gerasse mais estresse para ela. Geralmente as pessoas estão em casa e às vezes já elas querem melhorar e querem melhorar em tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que focar naquilo que realmente é necessário melhorar. Você que está vendo agora a matéria da Kimberly, pensa o seguinte, eu perguntei para ela, é melhor no computador ou é melhor na mão, a caneta mesmo? E ela falou, olha, honestamente, eu prefiro no caderno. Foi o que a gente fez. Quando a gente adapta a metodologia para que o empreendedor tenha menos pressão, ele consegue focar naquilo que é realmente importante, que no caso dela é vender e depois produzir. E o que você sentiu ali da Kimberly? Você acha que vai dar certo o negócio? Olha, como qualquer outro processo, você necessita de uma coisa muito importante dela, que é a disciplina. Eu percebi que a Kimberly, ela conta muito com a memória. E aqui uma segunda dica para as pessoas em casa. A gente não pode confiar na memória. A Kimberly, ela não anotava o que vendia, não anotava o que produzia, não anotava o que tinha em estoque. Consequentemente, cada vez que pintava uma venda, ela já não sabia se deveria comprar mais, comprar menos. O que a gente fez foi controle simples, mas é importante dizer para as pessoas, simplicidade funciona, complexidade confunde. E quando a gente simplifica, as pessoas começam a acreditar em si mesmas. Esse é o primeiro passo. Para quem está em casa agora, Sala Marcha, acompanhando aqui o nosso novo balanço geral, e aí de repente está com uma ideia de começar um negócio, o que você diria para ela agora? Porque nós estamos, afinal de contas, num momento de pandemia, recessão econômica, essa coisa arada toda, né? Eu acho que quando a gente tem uma ideia, a gente tem que tomar um cuidado e não se seduzir pela ideia. O mercado, ele é extremamente cruel com aquela pessoa que entra empolgada, mas sem o devido preparo. Então, eu acho que a grande sacada é, eu tenho uma ideia, acredite nela, não desista dela, mas saiba controlar a ansiedade. Tudo na vida, desde fazer um bolo em casa, se eu faço com pressa, eu não vou comer bem. Agora, se eu faço no tempo certo, aí sim, eu mantenho empolgação e eu consigo ter mais chance de sucesso na vida. O que é isso? Amadurecer a ideia, pesquisar, planejar? Olha, Jason, 3 dicas básicas para quem quer começar um negócio. Opa, atenção, atenção. Aqui a ajuda é para você. Aqui a ajuda é para você. 3 dicas do Sala Marcha para você que está com ideias aí na cabeça, de repente começar um negócio. Diga lá. Vamos lá então. Se você quer começar um negócio, a primeira coisa é o seguinte, você já andou no seu entorno e descobriu como é que os seus concorrentes hoje trabalham? Não se seduza dizendo assim, olha, eu vou fazer porque ninguém faz isso e se eu fizer, todo mundo vai comprar. Existe um efeito que diz o seguinte,
Não tem. E por isso ninguém compra? Ou ninguém compra, e é por isso que não tem. Às vezes, a primeira dica é, ande, vá consumir, vá como cliente, vá conhecer o seu concorrente. A segunda coisa... Vai investigar, é isso? Perfeito. Faz parte do jogo. Eu costumo dizer, não custa dinheiro, custa no máximo uma sola de sapato. Boa. A segunda coisa importante é você entender que você não é o cliente. O cliente é quem vai comprar. E quando eu quero vender para todo mundo, eu não vendo para ninguém. Eu tenho que definir, se for o caso, pegue uma folha de papel e anote as características do teu cliente. Meu cliente tem essa idade, ele trabalha de tal maneira, ele pega ônibus, não pega ônibus, usa carro, não usa carro. Tenta idealizar, tenta imaginar você enxergando o seu cliente. Esse é o segundo ponto fundamental. E terceiro, lembre-se se você sabe realmente entregar aquilo que você se propõe. Vou te dar um exemplo aqui. Tem gente que diz assim, eu vou vender pão porque está dando muito dinheiro, mas não sabe fazer um bom pão. Então, primeiro eu tenho que ter a qualidade de produzir, eu tenho que enxergar quem é o meu cliente e eu tenho que saber como o meu concorrente faz. Com essas 3 regrinhas, a chance de sucesso aumenta muito. E acho que tem o tempo também, né, Salamacha? Você sabe que eu tive uma experiência, eu já tive algumas experiências também como empreendedor, não cheguei a ter nenhum prejuízo, graças a Deus, né? Mas assim, aquela velha história, ao longo dos 2 anos e pouco, ali se acaba vendo que o negócio não vai prosperar, não do jeito que está sendo levado, né? Porque às vezes o foco é muito importante. Num dos negócios, inclusive, o que eu percebi era que faltava foco, né? Tanto para mim como também para o meu sócio naquele momento. E é interessante também, é que eu queria puxar esse assunto para você, porque, por exemplo, nós tínhamos planejado abrir uma malharia num determinado ano, né? A década de 90 ali, perto dos anos 2000. Mas aí a gente pediu o imóvel, até o inquilino deixar o imóvel e tal, passaram-se 2, 3, 4 anos. Quando fomos abrir o negócio, já não era mais o momento. Foi o que eu senti na época. É mais ou menos isso também? Olha, Gerson, eu acho que você tocou um ponto fundamental que eu queria deixar como dica para as pessoas em casa. No Brasil, há uma falsa ideia de que ter empreendido, ter tido o próprio negócio e não ter tido sucesso é sinal de incompetência. Jamais tire isso da cabeça. Os grandes empreendedores... Que alívio que você me deu agora, viu? Não, agora me senti aliviado. Agora. E é para aliviar você e o nosso telespectador de casa. Você tem que entender o seguinte, muitos empreendedores, muitos que você admira agora, quebraram inúmeras vezes. Também não é para sair quebrando todo dia, mas é para você entender o seguinte, o método na academia, da onde eu venho, o método chama-se tentativa e erro. Se eu não erro, eu também não tentei. Então, quando a gente alivia a pressão sobre si mesmo, fica melhor. E o que você falou é verdade. Se às vezes eu enxergo melhor o momento, a coisa muda de figura. Tá certo. Bom, então vamos convidar você, se você quiser participar aqui da Hora da Virada, você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp a sua sugestão, o seu pedido, a sua mensagem, aqui para o 99926-1598, que é o nosso WhatsApp, para você participar aqui do Balanço Geral e do quadro Hora da Virada com o Luciano Salamacha. Obrigado, Salamacha. Eu que agradeço. Quero estar na sua casa daqui a alguns dias. Maravilha. Obrigado, então.